Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Boa noite, bem-vindos ao culto de oração dessa quarta-feira, que no mês de outubro acontecerá exclusivamente na modalidade online. Eu estarei aqui com vocês com a série O Chamado de Deus para a Sua Vida. Mas eu quero lembrar que aos sábados e domingos os cultos continuam na modalidade presencial, aos sábados a partir das 9 horas da manhã e aos domingos às 19h45. Sendo hoje um culto de oração, você pode, nesse momento, não só pode como deve, nesse momento, colocar aí nos comentários o seu pedido especial de oração e também o seu agradecimento.
porque todos nós temos motivo para agradecer, não é mesmo? Então já coloque aí nos comentários o seu pedido especial, que ao final da mensagem eu vou orar pelos seus pedidos e no decorrer da semana também continuarei orando, continuaremos, né? Porque você também deve orar pelo seu pedido. E deve tirar um tempo para Deus, um tempo para agradecer, um tempo para não só para pedir, mas também para agradecer, para compartilhar com Ele os seus momentos alegres também, porque na vida de todos nós temos momentos de alegria. E agora, antes de começar a mensagem, feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, meditar um pouco na Tua Palavra, aprender mais de Ti. Nesse momento, eu peço que o Teu Santo Espírito desça sobre todos nós que estamos aqui e sobre aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente. Especialmente, eu peço que o Senhor fale através de mim, que hoje sou o Teu instrumento, para que nós possamos, e peço que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender verdadeiramente o sentido da mensagem, da Tua mensagem, e colocar em prática na nossa vida. E é em nome de Jesus que eu lhe peço e também já agradeço. Amém. Amém. Meus queridos, já pegue a tua Bíblia, deixa aí do lado, não, nós vamos ler daqui a pouco. Deixa aí do lado, daqui a pouco nós vamos ler. Pode ser a versão digital ou a versão impressa, que você tiver, que você preferir. Hoje, para começar a série, nós vamos falar do tema enviados. Quando a gente fala enviados, enviar, o verbo enviar, ele pede alguns complementos. Isso porque quem envia alguém a algum lugar para fazer determinada coisa, uma finalidade. Então, precisa de alguém envia algo ou alguém a algum lugar para alguma finalidade. Então, são os complementos que o verbo enviar requer. E a Bíblia tem vários exemplos, várias pessoas que foram enviadas por Deus para uma determinada missão. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos recapitular, para aqueles que já costumam estudar a Bíblia, claro que já viram essa passagem, e para aqueles que ainda não viram, nós vamos ver agora, tá bom? Então, o primeiro enviado que nós vamos mencionar está no livro de Êxodo, capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia. Quando a gente fala do livro de Êxodo, eu estou falando de um enviado, provavelmente você já deve saber quem é, né? Quem falou Moisés, acertou. É exatamente Moisés. Então, vamos ler aqui como foi que Deus enviou e para onde Deus enviou Moisés. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. A minha Bíblia é a Almeida Revista e Atualizada. Então, se você tem uma outra versão, vai ter algumas palavras diferentes da minha. Mas acompanhe aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sentimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos parar por aqui. Então, aqui nós vimos que Deus enviou Moisés ao Egito para tirar o povo de Israel do poder da escravidão do Egito. Claro que quem fez toda a libertação foi Deus, mas através de Moisés, que foi o seu enviado. Então, a missão de Moisés era ser o instrumento de Deus para resgatar o povo da escravidão. Mas a Bíblia continua com mais pessoas que foram enviadas. E o próximo que nós veremos foi a pessoa que cumpriu a missão mais difícil que já houve na história desse universo. E se você já está pensando quem é Jesus, acertou, ele mesmo. Então vamos ver, vamos ler no livro de João, nós vamos ler 2 textos que comprovam que Deus enviou a Jesus. Porque, mas Jesus não é Deus? Sim, ele é o Deus Filho, porque a Trindade é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas no criar do universo, o Deus Filho se dispôs a vir a essa terra, ser homem e cumprir a missão mais difícil do universo, né? Que a missão era resgatar a humanidade do poder do pecado e pagar o preço do pecado. Então nós vamos ler aqui no livro de João, que vai dizer que Deus Pai enviou o Deus Filho. Tá? Vamos lá, livro de João, o capítulo 3. Eu deixei mais ou menos marcado aqui, mas às vezes eu me perco. O capítulo 3 e o verso 17. Então, acha aí a sua Bíblia. João 3, 17. Diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, então, a missão, mas para salvar o mundo, porque Jesus ele veio para revelar o Pai para a humanidade, porque o pecado fez separação do homem com Deus, né? Fez a separação, e Jesus veio para revelar o amor do Pai, para mostrar o Pai à humanidade e pagar o preço do pecado para resgatar o homem, para religar o homem a Deus, que essa ligação foi quebrada com o pecado. O livro também de 1 João, capítulo 4, vamos ver o que diz lá sobre essa missão de Jesus. 1 João, capítulo 4. Essa eu não deixei marcada, eu vou demorar um pouquinho para achar. Primeiro João, capítulo 4, vamos ler o verso 9. Diz o seguinte, verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus ai meu Deus, vou voltar. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, mais uma vez, confirmando que o amor de Deus foi manifestado em nós através de Jesus, ao enviá-lo ao mundo para que nós possamos viver através dele, porque ele pagou o preço do pecado. Bom, seguindo a nossa listinha aqui dos enviados, vamos falar agora do próximo enviado, que foi
que foi o Espírito Santo, outro Deus, né? O Deus da Trindade. Também foi enviado o Espírito Santo, que tá no livro de João, o capítulo 16. Vamos lá, livro de João, é o livro do Evangelho de João, capítulo 16, vai falar do envio do Espírito Santo, que o Espírito Santo também foi enviado. Livro de João, capítulo 16. Estou perdida aqui, gente. Capítulo 16, verso 7 ao verso 11. Aqui está. Do verso 7 ao verso 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim, não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então aqui Jesus está falando para os seus discípulos que essa passagem aqui é quando Jesus já cumpriu a sua missão. Ele já havia passado pela morte e ele, ao ressuscitar, ele não foi imediatamente para o céu. Ele ainda ficou um tempo aqui na terra com os discípulos e aí ele na partida ele promete aos discípulos que enviaria outro Consolador igual a ele, né? Que no caso é o Espírito Santo. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, é que o Espírito Santo foi enviado à terra para nos guiar à verdade e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas teve outros enviados de Jesus, que agora nós vamos ver no livro de Mateus quem são esses enviados. Livro de Mateus, capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10. Eu devia ter deixado já um papelzinho aqui, né, gente? Mas a gente procura. Então, livro de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler o verso 5 até o verso 8. Capítulo 10, do verso 5 ao verso 8. Diz assim: A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios. Nem entreis em cidade de Samaria. Não, de satanistas. Meu Deus, de samaritanos. Tô ruim aqui para ler. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebedes, de graça dai. Nossa, gente, a leitura hoje tá difícil, né, não? Então, os discípulos, o que é discípulos? Então, discípulo é aquele que aprende com o mestre, né? E o mestre, ao discipular alguém, o mestre, ele faz junto, ele não só fala, ele faz. Então, Jesus, para cumprir a missão, ele chamou 12 homens para andar com ele durante todo o seu ministério, né? Para andar com ele, estar sempre com ele, comendo com ele, viajando com ele, sempre com ele. Então, são os discípulos. Então, discipular é ensinar fazendo junto. E ao enviar, aí quando fala apóstolos, é porque eles já foram enviados.
Então, Jesus ensinou a eles, mostrou a eles como se faz, como anunciar o reino de Deus que estava próximo, e aí os enviou para onde? Para as regiões povoadas da época. Então, essa era a missão dos apóstolos, né? Foram pregar o evangelho, falar de Jesus. Quem é o evangelho? O reino de Deus da esperança. É Jesus Cristo. Então, eles foram levar já Jesus para as outras pessoas que viviam ali na época deles, né? Onde era habitado, no mundo habitado ali da época. E isso eu deixei inclusive para falar por último, porque é o centro da mensagem de hoje. Porque nós vamos trazer esse enviar dos apóstolos, serve para nós hoje. Porque naquela época Jesus enviou aqueles 12, e hoje, quem são os enviados de hoje para dar sequência à pregação do Evangelho, para dar sequência à mensagem de salvação, à mensagem de esperança, que esperança que é Jesus, a mensagem de Jesus. Quem são os enviados hoje? Somos eu e você, somos nós. Quem conhece a Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador, é um enviado dele. Porque assim como o pecado que aconteceu lá no Éden foi passando de geração em geração, a missão também, que começou lá com os discípulos, com os 12 discípulos, vai passando também de geração em geração para nós. Então, nós que nos dizemos cristãos, já somos enviados, nós somos missionários para falar de Jesus. Mas onde? Então eu tenho que ir para outro estado, para outro país para falar de Jesus? Não necessariamente. Às vezes é necessário sim que você vá para outra cidade, para outro país, né, para cumprir essa missão. Mas não necessariamente. Você é um enviado aí mesmo onde você está, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, no seu condomínio, na escola, no trabalho, nos lugares em que você convive. Porque nós somos seres sociáveis, né? Sociáveis. Nós estamos sempre convivendo um com o outro. Então, o nosso lugar de pregar é na nossa comunidade, é onde nós estamos. Então, muitas vezes, você é o enviado dentro da sua própria casa, para os seus familiares mais próximos, seu cônjuge, filho, irmão, enfim, quem mora dentro da sua casa, que é a sua comunidade, a menor comunidade, a comunidade mais íntima, onde você vive ali, dentro da sua casa. Então, você é um enviado de Deus ali, você é um enviado de Jesus ali. Porque se aquele que conhece a Jesus, aquele que professa ser cristão, ele é um enviado de Cristo. Então, esse é o centro da nossa mensagem de hoje, falando dessas pessoas que foram enviadas por Deus com uma determinada missão, e nós hoje somos os enviados de Deus com a missão de pregar o Evangelho. Mas os detalhes da missão, nós vamos conversar mais um pouco das mensagens, né? Nós vamos falar na próxima semana. Então, na próxima semana eu te espero aqui às 8 horas para que nós falemos das mensagens. E agora nós vamos orar pelos pedidos que você colocou aí. Se você não escreveu, escreva agora. E se não quiser escrever também não tem problema, Deus conhece o teu coração, Ele sabe. E naqueles momentos naqueles seus momentos nossa, eu esqueci a palavra, seus momentos devocional, que você deve tirar um momento, né, para você fazer o seu devocional, aí você coloca também o seu pedido, o seu agradecimento aí na presença de Deus. Mas nesse momento, vou orar agora pelos pedidos, e se você ainda não escreveu, escreva aí, tá bem? Feche os seus olhos, curva a sua fronte e oremos. Maravilhoso Deus, Pai de amor, de misericórdia, queremos colocar agora, Senhor, na Tua presença, primeiramente os agradecimentos que essas pessoas, que todos nós, né, temos para agradecer as bênçãos que o Senhor nos dá, principalmente a vida, a oportunidade, mais uma oportunidade. Então, agradecemos essas bênçãos. Eu quero, Senhor, colocar esses pedidos das pessoas que escreveram aqui nos comentários, aquelas que não escreveram também, que tem algum pedido especial no coração, tem alguma aflição, que está precisando de um bálsamo, porque o Senhor conhece o coração de cada um. E eu coloco agora, nesse momento,
todos esses pedidos na tua presença e que seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que nem sempre aquilo que queremos é aquilo que precisamos. Então colocamos na tua presença e entregamos nas tuas mãos o nosso querer, que o nosso querer seja o seu querer. Aliás, que o seu querer seja o nosso querer, né? Que nós troquemos, né? O nosso querer pelo teu querer. E é isso que eu te peço e também te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada pela tua presença. Eu te aguardo aqui na próxima quarta-feira para a gente continuar com essa série Chamada de Deus para a sua vida e falaremos então das mensagens. Um abraço e até a próxima quarta.